Aliás, antes de continuar, só um comentário breve, porque amor as criancinhas, né, cara? Porra, não tem nenhum adulto lá falando, ela faz isso agora. Às vezes até dava umas travadinhas, olhava um pro outro, E agora? mas se virava sozinho. Eu fico pensando, se eu tivesse estudado no Santa Catarina, eu seria uma pessoa melhor, cara. Eu seria uma pessoa melhor, imagina, né? Uma criancinha mais doce, que estudou teatro desde tenra idade, né? Talvez até acreditasse em Deus, meu Deus. Seria maravilhoso. Galerinha, nossa... É perfeito, né? Galerinha, o negócio é o seguinte. Lá na página 16, a Física 2C, exercício 6.13, fala o seguinte. No esquema abaixo... F é um fusível que suporta corretamente corrente máxima de 2 A. Passou mais que 2 A, vai derreter o fiozinho. Certo? Esquenta demais por efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica, né? E aí derrete. Por isso fusível, é aquele que pode fundir, fusível. E 2 A é o máximo que pode passar no carro. L é uma lâmpada que consome 165 watts. É gastadeira essa lâmpada. 165 watts. Não façam isso. Estando submetida a uma diferença de potencial de 110 volts. Falou a voltagem, 110 volts. Isto é a potência e aquilo ali é a voltagem a qual a lâmpada está submetida. E R é resistência variável. Deve ter um botãozinho que tu gira aumentando ou diminuindo o valor dela. Chama-se potenciômetro, geralmente, resistência variável. Nome técnico, potenciômetro. Por que potenciômetro, professor? Porque dá para variar a potência, né? Só por isso. A mínima resistência R, que se pode ligar em paralelo com a lâmpada, sem que ocorra a queima do fusível, em ohms. Então, peraí. Se essa lâmpada funciona a 110 volts, quer dizer que daqui para cá vai ter que voltagem 110 volts. Se eu sei a potência e sei a voltagem, dá para calcular a corrente que essa lâmpada consome? Sim, uma aula nós tivemos sobre potência elétrica, que é V vezes I. Então eu sei a potência, eu sei a tensão, os volts, e vou calcular o I. Está multiplicando, passa 165 dividido por 110 igual a I. I é igual, daria para dividir por 5 se quisesse, para simplificar primeiro, né? Mas essa divisão aí não pode meter medo em ninguém. 110, sobra 55, vírgula abaixo 0, 5. Então eu descobri que é 1,5 ampere só a lâmpada consome. Quanto a mais pode ter de consumo? Claro, porque o limite é 2, mais que 2 estoura, né, derrete o fusível. Então se aqui por cima está passando 1,5 ampere, lá embaixo tem que passar 0,5 ampere para totalizar os 2 ampere. Então eu fiz o total menos 1,5 e descobri quanto passa embaixo. Poxa, se esta resistência e a lâmpada estão em paralelo, o que eu posso afirmar sobre elas? Possuem a mesma? É a característica da associação em paralelo. Então eu vou fazer V igual a R vezes I, olhando só para cá. O V atuando aqui, quanto é que é? É o mesmo que o de cima, 110. O R eu quero descobrir. E qual é o I que pode passar nele? No máximo 0,5. Está multiplicando, passou. Dividindo. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. 220 ohms. Cuidado, hein? Como na nossa vida 220 é volts, né? O cara pode dar uma bobeada na unidade no final. Mas eu estava calculando a resistência daquela coisa ali. Então ela tem que ter 220 ohms. Ele pediu máxima? Mínima. Claro, né? Porque se essa aqui for maior, não tem problema. A corrente diminui. Não vai prejudicar. Agora, se for menor que 220, passa mais corrente e aí queima. Né? É isso aí. Então ficamos com a letra E. Pô, uma questão bonita essa aí, cara. Ah, professor, mas é simplesinha? Eu confesso que é simples, mas o cara tem que manjar um pouquinho. Tem que lembrar a relação entre potência e voltagem para não ficar caçando a fórmula no formulário que nem um louco. Aí já calculou o I. Depois tem que lembrar que a corrente que chega aqui é igual à soma das duas. Se chegou 2 e está passando 1,5, sobrou 0,5 para baixo. E também tem que lembrar que em paralelo a voltagem é a mesma. Se lá era 110, aqui também tem que ser 110. Gostei da questão também. Então até agora não pediram nenhuma questão bobinha não. Tudo questão legal. Pode pedir, pode pedir. Vamos que vamos.